saudar você visitante. Quero dizer a você que fique à vontade em nosso meio, que Deus abençoe sua vida, que você possa retornar outras vezes. E você que já está ficando assíduo aqui, chegue junto a nós. A gente, quando termina o culto, a gente tenta chegar o mais rápido possível ali na porta. Não vá embora sem antes falar conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus fortaleça a sua fé. Que o Senhor Deus possa conceder a petição que hoje você apresentar diante do Senhor. Irmãos amados, vamos abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Gênesis, no capítulo 12, queridos. Gênesis capítulo 12. Hoje pela manhã nós, pela graça de Deus, conversamos sobre a história de Noé, a família de Noé, né? E hoje à noite nós iremos conversar um pouco sobre a vida de Abrão, Sarai, o que Deus faz com a família daquele homem, queridos irmãos. O que Deus faz com a vida daquele homem. Se você achou, diga: achei. Bênção. Bênção. Gênesis capítulo 12, queridos. Versículo 1 em diante, até o versículo 9, tá bom? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém, queridos irmãos. Que Deus possa aplicar esse texto, essa porção lida ao meu e ao seu coração. Irmãos amados, eu gostaria de, nesse momento, convidar você para atentar para o início da história da humanidade. Nós podemos perceber, queridos irmãos, que no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, tudo o que estava acontecendo era maravilhoso. Tudo o que Deus estava fazendo era bom, era belo, era esplêndido, era espetacular. Na linguagem do nordestino era arretado. Mas, queridos irmãos, quando nós chegamos no capítulo 3, nós começamos a perceber que uma narrativa intrusa na obra da criação perfeita de Deus entra.
E queridos irmãos, o capítulo de número 3 vai mostrar a narrativa da queda do homem. O primeiro homem, a primeira mulher, decidem se rebelar contra Deus, tornar-se inimigo de Deus, fazendo a sua própria vontade, exercendo aquilo que estava no coração deles, serem iguais a Deus, não dando ouvido ao seu Senhor, ao seu Criador, mas dando ouvido à serpente sagaz, e dizendo de maneira implícita: a ordem de Deus não é importante, o conselho da serpente é legal, a ordem de Deus não produz vida, mas a sugestão da serpente, ela vai nos trazer uma novidade nessa vidinha que a gente está vivendo aqui, nesse jardim no Éden. E queridos irmãos, nós podemos ver que a história da humanidade, do capítulo 1 ao capítulo 2, estava caminhando muito bem, mas a partir daí, a partir do capítulo 3, nós vemos a história da humanidade, ela apenas descendo de ladeira abaixo. Se você olhar o capítulo 4 de Gênesis, você vai perceber que a humanidade está crescendo em sua malignidade, ao ponto de nós vermos lá o primeiro homicídio da história. E você percebe que Caim mata seu irmão Abel. E não satisfeito, ele ainda mente sobre o que havia feito. E diz: olha, acaso eu sou cuidador do meu irmão? Queridos irmãos, a humanidade continua essa caminhada para o abismo. Um abismo chamando outro abismo. No capítulo 6 ao capítulo de número 8, nós vemos o livro do Gênesis relatando que Deus viu a malignidade no coração da humanidade, de maneira tal que ele disse: eu tenho que intervir, e eu vou destruir a humanidade. Do capítulo 6 ao capítulo 8, nós vemos o Senhor analisando o coração do homem e percebendo a depravação total da humanidade. Ele diz: eu tenho que reconfigurar a obra criada, eu tenho que solucionar essa situação. E queridos irmãos, o Senhor Deus dos altos céus olha para a terra e percebe Noé, homem justo e íntegro diante de Deus, e diz: eu vou destruir todos aqueles que não ouvirem a mensagem de Noé. O Senhor Deus, na sua presciência, sabia que só quem iria restar era Noé e os seus familiares. Mas, queridos irmãos, a porta da graça foi aberta para a salvação. Mas aquele povo que ouvia a pregação, com um coração endurecido, não abria o seu coração para Deus reinar. E, queridos irmãos, nós podemos perceber essa destruição, essa degeneração, essa imoralidade, essa depravação sendo crescente na humanidade. Deus manda o dilúvio, aqueles que não entraram na arca morreram. E aí você para e pensa: agora só existe Noé, sua esposa e seus filhos. Provavelmente a humanidade agora terá jeito. Quando Noé sai da arca, queridos irmãos, ele começa a plantar, a cultivar, a cercar áreas para que a sua família tenha proteção. Deus permite que ele tenha uma colheita de uvas boa, ele faz vinho e ele peca diante do Senhor. Ele fica embriagado e o seu filho Cã descobre a nudez do seu pai, mostrando, queridos irmãos, que mesmo o Senhor Deus tendo matado a humanidade toda, ele tendo preservado apenas um
e os seus familiares, a semente do pecado não havia sido retirada do coração da humanidade. Veja, queridos irmãos, o Senhor Deus nos mostra por meio da sua palavra que o homem continua se depravando. No capítulo 10, você percebe que a humanidade agora já está grande, está pomposa, está plantando, está colhendo, está negociando, está crescendo, está estudando, está casando e está, queridos irmãos, se desenvolvendo. Então eles têm uma ideia: nós iremos nos tornar célebres na terra, nós iremos fazer uma torre, que nós iremos nos tornar o povo mais famoso da terra, que nós iremos chegar a Deus. Deus diz: se eu não me chegar a vocês, o pecado de vocês sempre causará um abismo entre a minha santidade e o pecado de vocês. Vocês não conseguem, com as forças do próprio braço, com o próprio entendimento, com os recursos financeiros, chegar a mim. E Deus pega e dá, não é línguas estranhas, tá certo, irmãos? Não é língua, ele dá idiomas aos povos ali, de maneira que um passou a falar um idioma diferente do outro. Queridos irmãos, nós podemos perceber uma divisão muito nítida, muito clara. Capítulo 1 e capítulo 2, tudo era maravilhoso. Capítulo 3, queridos irmãos, até o capítulo 11, a humanidade está passando por um problema seríssimo. Ela está totalmente divorciada de Deus. Mas nós chegamos no capítulo 12, irmãos. E aquele povo que estava totalmente distante de Deus, Deus decide voltar-se e amar o seu povo. E é exatamente, queridos irmãos, o texto que nós lemos nessa noite. Em meio a todo esse caos, em meio a toda essa desgraça do pecado, o Senhor Deus decide chamar Abraão. Decide amar a Abraão. Decide amar a sua família. E decide fazer-lhe promessas. É por isso, queridos irmãos, que nessa noite eu gostaria de chamar a sua atenção para nós meditarmos no seguinte tema: o chamado transformador. Veja, queridos irmãos, como se dá esse chamado transformador. Preste bem atenção aqui, queridos irmãos. Se você levar os seus olhos para Josué, capítulo 24, verso de número 2, vai nos mostrar que Abraão é oriundo de uma família idólatra. Diz o texto de Josué, que então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Queridos irmãos, o chamado de Deus é transformador, porque Deus, vendo a malignidade do coração de Abraão, a origem familiar idólatra de Abraão, Deus decide amá-lo. Deus decide ir até ele. E, queridos irmãos, esse chamado, ele é transformador, porque nós podemos perceber que o Deus Santo dirige-se diretamente a Abraão. Nós podemos perceber, queridos irmãos, que esse chamado é transformador, porque Deus decide fazer promessas a esse homem pecador.
Mas esse chamado, queridos irmãos, também é transformador, porque Deus agora chama esse homem a se movimentar em direção à vontade de Deus. Não mais em direção à idolatria, mas agora em direção a uma adoração tão somente a Deus. E talvez você esteja perguntando assim: e o que é que isso tem a ver comigo nessa noite? Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que um dia Deus fez um chamado ao meu coração, mas Ele também fez um chamado ao seu coração. Misericórdia, né, irmãos? Amém, né, irmãos? Glória a Deus. O Senhor Deus fez um chamado a mim e a você, meu querido irmão. E esse chamado é um chamado transformador. Amém, irmãos? É um chamado transformador. Queridos irmãos, no Novo Testamento, nós iremos ver uma palavra chamada metamorfose, metanoia. É uma mudança, queridos irmãos, de sentido. É uma transformação mesmo, uma transformação de pensamento, uma transformação de fala, uma transformação de visão, uma transformação, queridos irmãos, da forma como a gente ouve as coisas. Agora nós temos um filtro, agora nós temos uma orientação. E queridos irmãos, veja comigo como é interessante esse chamado transformador de Deus na vida de Abraão. Se você olhar o verso de número 1, o texto é muito claro quando diz assim: saia da sua terra. Saia da sua terra. Irmãos amados, nós temos aqui um preceito, uma regra, uma ordem de Deus. Ele foi submetido a essa ordem. E essa ordem, queridos irmãos, que Deus dá ao chamar Abraão, é uma ordem, queridos irmãos, que na verdade é uma prova, é um teste. E eu vou mostrar para você que é um teste. Sabe como, queridos irmãos? Quem aqui é de Águas Belas e ama Águas Belas? Hã? Não é assim? A cidade natal. Quem é, queridos irmãos, que consegue sair da sua terra natal e com facilidade adaptar-se a outra cidade? Você deixou sua história lá, você deixou o seu umbigo lá, você deixou seus amigos lá, você deixou sua igreja lá, você deixou, queridos irmãos, uma história acadêmica lá, você deixou uma história profissional lá. Não é fácil, queridos irmãos, mas veja como é interessante, quando o Senhor Deus diz assim: saia da tua parentela, saia da tua terra. O Senhor Deus está dizendo assim: será que eu acertei mesmo ao olhar para Abraão e decidi fazer uma nova aliança com os homens e salvar Abraão e toda a sua descendência? Eu vou ver se ele realmente entendeu a mensagem de salvação. Então eu vou dar um teste a ele. Saia do seu conforto, saia da sua terra. Em outras palavras, queridos irmãos, saia da sua zona de conforto, saia daquilo que lhe faz ser um idólatra e passe agora a adorar somente a mim. É isso que Deus está dizendo a Abraão. Queridos, a terra de Abraão, lá em Ur, era conhecida pela sua idolatria, ao ponto que Josué, em seu livro, lá no capítulo 24, no verso 2, vai dizer que a família de Abraão era uma família totalmente idólatra. Então, queridos irmãos, quando a gente vai ler um pouquinho os originais, no hebraico aqui, a palavra sai da tua terra, ela traz um significado no hebraico, queridos irmãos, muito mais forte do que no português. A ideia é: saia logo, saia logo. E queridos irmãos, que ordem então é essa? Pense comigo, você está em um ambiente que está pegando fogo,
qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Sair de lá. É ou não é? Saia logo. Você está em um local, querido irmão, que você diz assim: se eu ficar aqui, eu vou morrer. O fogo vai chegar. O que foi que Deus estava dizendo para Abraão, amados irmãos? Quando ele faz esse chamado transformador, ele está dizendo assim: você está em uma família idólatra e você vai para o inferno. Você está em uma sociedade pervertida e você vai para o inferno. Você está em uma sociedade que não me ama. Você está em perigo. Saia logo e venha para perto de mim. É isso que Deus está fazendo, queridos irmãos, com Abraão. Veja, queridos, esse saia logo, saia com velocidade, que o Senhor Deus está dando essa ordem a Abraão, é o único meio pelo qual a vida espiritual de Abraão iria escapar de uma eternidade de tormento. É por isso que Deus é urgente, irmãos, com a sua ordem para com Abraão. Veja, queridos, observe que aqueles que abandonam os seus pecados, aqueles que mudam de direção, aqueles que saem não apenas da situação geográfica como Abraão estava saindo aqui, queridos irmãos, mas sai de um contexto espiritual de adoração a falsos deuses e passam agora a adorar ao Deus verdadeiro. Eles se submetem à ordem do Senhor. Veja, queridos, o texto de Provérbios Provérbios capítulo 9, versículo 12, vai nos mostrar que vale a pena nós ouvirmos o chamado transformador de Deus e abrirmos mão do nosso contexto geográfico, do nosso contexto familiar, do nosso contexto de conforto, para sairmos de uma posição de perigo e entrarmos em uma posição de submissão à vontade de Deus. Veja, nós podemos perceber aqui, queridos, que o Senhor Deus estava demonstrando um afeto divinal e gracioso para com Abraão. Veja, irmãos, que aquele homem, se não fosse a intervenção divina, continuaria na mesma situação espiritual. Ele iria conseguir plantar, ele iria conseguir colher, ele iria conseguir casar os seus filhos, ele iria conseguir fazer tudo na sua vida. Mas quando ele morresse, o que esperaria ele era o inferno. Mas o Senhor teve um chamado transformador para a vida dele, queridos irmãos. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, o que Deus fez na vida de Abraão foi realmente espetacular. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. A semelhança do que Deus fez na vida de Abraão, Ele tem feito na nossa vida. Porque se não fosse o Senhor, nós jamais iríamos nos voltar para Ele. Nós jamais iríamos no dia de domingo nos reunir para adorá-lo. Foi Ele que nos chamou, é Ele que se revela a nós. É Ele, querido irmão, que veio até o seu coração nessa tarde, na tarde de hoje, e disse: vá para a minha casa hoje à noite, cultuar-me, relacionar-se comigo. É Ele, meu querido irmão, que traz você à casa dele. Veja, queridos irmãos, perceba que o pecado
e todas as oportunidades para ele ocorrer na vida de Abraão, o contexto que ele estava inserido, era algo natural para ele. Mas o Senhor, em sua santidade, decidiu tirá-lo da idolatria e colocá-lo na adoração verdadeira a Deus. Veja, queridos, o mundo e todos os prazeres que nele existem foram deixados para trás na vida de Abraão, quando ele decidiu sair da terra dele. É bem verdade que a semente do pecado continuou no coração dele, mas era como se ele estivesse dizendo: Senhor Deus, agora eu entendo que eu fui criado pelo Senhor para um propósito maior. Eu fui criado pelo Senhor para uma vida de deleite no Senhor. Queridos, é muito interessante que mesmo o capítulo 12 vai nos mostrar que Abraão pecou mais na frente. Mas por que a narrativa traz essa verdade? É para nos mostrar, queridos irmãos, que o chamado não dependeu de Abraão. O chamado transformador de Deus dependeu do próprio Deus. Veja, queridos irmãos, o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida não depende se nós somos cheirosos, se nós somos bonitos, se nós falamos bem, se nós nos santificamos. O chamado de Deus para a nossa vida não depende de nós. Queridos irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que o que Deus estava requerendo de Abraão era que ele observasse o que o Senhor estava ordenando e ele confiasse. Veja comigo, por gentileza, queridos irmãos, que o Senhor Deus diz: saia da tua parentela, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Irmãos, veja que o Senhor Deus está mostrando para Abraão que ele tinha uma referência familiar, que ele tinha, queridos irmãos, uma parentela, que ele tinha uma terra de origem. E agora o chamado transformador de Deus: você vai agora para um lugar que você nem sabe onde é. Veja como, queridos irmãos, isso mexe com a estrutura, com o conforto daquele que é chamado por Deus. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que o chamado de Deus a Abraão, ele não é idêntico ao chamado de Deus a nós, de nós sairmos da nossa cidade, da nossa parentela e irmos para um outro lugar. Não, talvez Deus lhe chame assim, mas o chamado aqui é muito maior. O chamado é: deixe os seus deuses e agora passe a servir apenas a mim. O chamado de Deus para o meu coração e para o seu coração, meu querido irmão, é: deixe os seus deuses e sirva apenas a mim. E eu quero destacar isso aqui, queridos irmãos. Pessoas que fizeram do trabalho o seu Deus. O casamento está se acabando, mas ele diz: eu não largo. Eu não largo. Eu vou continuar. O casamento e a família e os filhos se destruindo. E ele ou ela continua no trabalho. Chega em casa, tem que se dopar. É lanzoprazol, diazepam, é tudo. Faz aquela vitamina para poder dormir. Meu querido irmão, você não está precisando mudar, não é de medicina, de medicamento não. Você está precisando mudar, é de Deus. O seu Deus tem sido o seu trabalho e Ele vai requerer de você a felicidade do seu coração. Ele vai requerer de você a paz dessa vida e Ele vai destruir, Ele vai fazer da sua vida uma desgraça. Mude
esse Deus tire o trabalho do trono do seu coração e coloque o Senhor da aliança, coloque Jeová Jirê, coloque a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, coloque Cristo no trono do seu coração. Queridos irmãos, pessoas que estão precisando, amados irmãos, não mudar apenas o trabalho, mas mudar a conduta diante da sociedade. Elas andam em busca de fama, elas andam em busca de conforto, elas andam em busca de acalento, elas andam em busca, queridos irmãos, de elogio, elas andam em busca, queridos irmãos, de afago no ego. Nós precisamos mudar, amados irmãos. Esses ídolos vão trazer ao nosso coração um sentimento de que nós não somos amados, um sentimento de que nós não somos importantes, um sentimento, queridos irmãos, de que nós não temos nenhum valor. Sabe por quê? Porque esses ídolos, eles nunca se saciam. É por isso que nós precisamos não sair da nossa terra, não sair da nossa parentela, não ir para uma terra que Deus vai nos mostrar, queridos irmãos. Nós precisamos mudar o nosso coração e mudar o Deus que habita dentro dele. Veja, queridos, o chamado é transformador. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus está removendo aquilo que está dentro do coração de Abraão, aquilo que lhe dá consolo, conforto, paz e segurança, e está dando a ele, queridos irmãos, sabe o que? Uma promessa, que um dia o Senhor cumprirá. Por que Deus faz isso com o homem? É para estimular a fé, a confiança, a dependência de Abraão naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, naquele que está no controle da nossa vida, meu querido irmão. Sabe por que às vezes o Senhor Deus, Ele pega um bisturi e, sem anestesiar, irmãos, Ele passa no nosso coração? Sabe por quê, queridos irmãos? Às vezes Ele opera arrancando de dentro de nós certos ídolos, a ganância, a avareza, a mentira, e de repente nós somos descobertos na mentira que a gente vivia. Não é para nossa desgraça não, é porque Ele quer que a gente saia do nosso ambiente de idolatria, e agora a gente seja tratado, para que Ele um dia nos mostre a terra de Canaã, para nós habitarmos santos, puros e lavados por Ele, querido irmão. Eu quero caminhar para o final, irmãos. O chamado é transformador, meu querido irmão. É transformador. Talvez o Senhor Deus nessa noite traga ao seu coração áreas da sua vida que você precisa ser tratado. O Senhor Deus trouxe aqui a vida de Abraão. Saia de lá. Saia logo. Talvez nessa noite o Senhor Deus traga ao seu coração alertas solenes para você mudar de vida. Irmãos, pessoas que frequentam psicólogos, psiquiatras, gabinetes pastorais, que tratam os problemas de 10 anos atrás, 9 anos atrás, 8 anos atrás, 7 anos atrás, os mesmos problemas. Queridos irmãos, já imaginou se
todas as vezes que o Senhor Deus fosse a Abraão, ele tivesse que dizer: Abraão, você tem que sair, você ainda não saiu, Abraão. Abraão, você ainda não saiu da sua parentela, você continua adorando os seus deuses. Irmãos, o chamado de Deus é transformador para a nossa vida, é libertador, meu querido irmão, amém? É libertador, meu querido irmão. Saia desse local. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele é transformador, porque Deus se dirigiu diretamente a você nessa noite. Saia dessa posição, meu querido irmão, de coitadinho. Tem gente que se sente coitadinho para que seja adorado, para ser adorado, para ser velado. Não, meu irmão, deixa para ser velado quando você morrer. Entende? Nós precisamos sair dessa posição. Mas também existem aquelas pessoas que são resolutas. Elas dizem assim: nada me abala, nada me abala. Não, meu querido irmão, não foi para isso que você foi chamado também. Você foi chamado, meu querido irmão, para viver na dependência do Senhor. Veja, meu querido irmão, o chamado de Deus é transformador, porque o Senhor faz uma promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos irmãos, veja como é interessante. O Senhor Deus diz: olha, os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Olha, eu vou fazer, Abraão, com que os teus filhos, eles sejam incontáveis. É um chamado transformador, irmãos. Você lembra que Abraão não tinha filho aqui? Com Sarai? É transformador, meu querido irmão, o chamado dele. Existem pessoas, irmãos, que precisam se apossar dessa verdade, de que o evangelho do Senhor Jesus Cristo transformou a sua vida. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Existem pessoas que se converteram e que elas não se apropriam de que todos os benefícios da cruz de Cristo agora está sobre ela, e elas vivem ainda com o peso do pecado lá do passado. Elas dizem assim: o meu pecado é mais poderoso do que a graça de Cristo. Não faça isso, meu querido irmão. Veja, assim como o chamado de Deus a Abraão foi transformador, ele foi direto a Abraão, ele vai diretamente a você, meu querido irmão. Ele não vai falar no seu ouvido, não, irmão. Ele não vai: pastor, agora eu tenho uma palavra para... Não, não vai. Ele até pode, meu querido irmão. Ele tem poder para isso. Mas o meio ordinário é a palavra dele, lida, pregada, explicada e aplicada. É assim que Deus vai falar ao seu coração. Então veja, ele nessa noite vem diretamente a você, as suas necessidades, e ele chama você a uma postura. Quando ele chama você, quando ele fala ao seu coração, ele requer uma postura sua, meu querido irmão. Segundo lugar, segunda aplicação, Deus faz uma promessa a você. Ele fez a promessa a Abraão, ele faz uma promessa a mim e a você. E a promessa não é triunfalista, mas a promessa é realista. Ele diz: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou fazer você perseverar até o fim, e eu vou dar a você a coroa da vida. Essa é a promessa, meu querido irmão. Mas eu também vou fazer de você pai de filhos. Você vai gerar filhos, meu querido irmão. Não estou falando biológico, não. Estou falando espiritual. O chamado de Deus é transformador, porque faz de um casal que não tem filho, pai de muitos filhos. Quando o Senhor Deus chamou você, Ele quer fazer de você pai e mãe de muitos filhos espirituais. Terceira e última aplicação. Deus levou Abraão para Canaã. Irmãos, o convite de Deus, o chamado de Deus para nós,
Não se preocupe que Ele não vai deixar você na beira da estrada não, irmão. Você já viu aquele ditado, amigo de beira de estrada? Deus não é assim. Deus chamou e Ele garante a nossa chegada na Canaã celestial. Ele vai à nossa frente, meu querido irmão. Eu gostaria de terminar a nossa meditação de hoje convidando você a analisar o chamado de Deus para a sua vida. Ele se dirigiu diretamente a você, meu querido irmão. Ele fez promessas a você. Ele vai te conduzir até o céu. Qual a postura que você tem tido? Quais são as respostas que você tem dado ao chamado transformador de Deus ao seu coração? Aquele que rouba, não roube mais. Antes, trabalhe para se sustentar com as próprias mãos. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fofocava, não fofoque mais. Aquele que murmurava, tem ações de graças diante de Deus. Aquele que adorava aos pés de ídolos, agora adore o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O chamado é esse, meu querido irmão. A resposta é essa. Aquele que pensava só em si, mas agora se casou, dê a sua vida pela sua esposa. Aquela que vivia se empiriquitando para se mostrar à sociedade, agora ela é uma moça recatada, que vive piedosamente, cuidando do seu corpo, mas que mostra o seu corpo apenas para o seu esposo. Essa é a mudança de vida, essa é a resposta, queridos irmãos, que o Senhor exige de nós, uma postura que venha condizer com as sagradas Escrituras. Quando as pessoas olham para você, elas dizem assim: ali está um crente, ali está uma crente. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ali está uma pessoa que recebeu o chamado de Deus. Amém, irmãos? Ali está uma pessoa que ouviu o chamado de Deus, entendeu e se submeteu, e agora decide viver. Irmãos amados, não existe chamado mais excelente, melhor, mais maravilhoso do que o chamado de Deus ao meu coração e ao seu coração. Fique de pé e vamos orar ao nosso Deus. Deus, a semelhança de Abraão, nós estávamos condenados, Pai, por causa do nosso pecado. A semelhança da malignidade do coração dele, o nosso coração, Senhor Deus, se encontra, Pai. Mas um dia, assim como o Senhor chamou Abraão, o Senhor chamou a cada um de nós, Pai, por meio, meu Deus, do sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo na cruz, Pai. E nesse momento, Pai, nós reconhecemos que já não existe nenhuma condenação sobre nós. Pelo contrário, Deus, existe o Teu chamado, existe as Tuas promessas sobre nós, e existe sobre nós também, Deus, a direção dos nossos passos, ó Pai. O Senhor conduz a nossa vida, Deus. Muito obrigado por essa verdade, Pai. Ah, Senhor Deus, talvez tenha entrado aqui pessoas que ainda não compreenderam a mensagem da salvação, Pai, que são pecadoras e que precisam do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez, ó Pai, pessoas aqui já estão, Senhor Deus, acostumadas com essa mensagem, de maneira que levam, Senhor Deus, assim, a toque de caixa. Senhor, aquece o nosso coração, Pai.
Aviva a nossa fé, Senhor Deus. Aviva o nosso relacionamento, Pai, contigo, Senhor Deus. A percepção de que o Senhor nos chamou para um relacionamento contigo, mas que o Senhor continua nos chamando todos os dias, Pai. Ó Senhor Deus, que o nosso coração venha bater, ó Pai, e venha ser dilatado, Senhor Deus, demonstrando, ó Pai, o nosso comprometimento com o teu convite, com o teu chamado para a nossa vida, Pai. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo, Pai. Leva o teu povo em paz, meu Deus, para casa. Concede-nos uma semana, meu Deus, abençoada. Uma semana, meu Deus, consagrada, ó Pai. Abençoa-nos, meu Deus, para que a gente possa pregar essa mesma mensagem de salvação, Pai, para tantos quantos estiverem ao nosso redor, Deus. Nos dê uma obra, Senhor Deus, ó Pai, que o teu nome seja glorificado. Nos dê, Senhor Deus, oportunidades, ó Pai, para falarmos da tua graça, da tua justiça, do teu amor, da tua lei. Onde a gente chegar, Pai, usa-nos, Deus, envia-nos e usa-nos cheios do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém, irmãos. Amém.